Galerinha da primeira série, é um prazer estar ministrando essa aula de projeto de vida para todos vocês. E o tema da nossa aula de hoje é falar sobre a família. Com uma grande pergunta: será que família é tudo igual? Nós temos alguns objetivos a conquistarmos nessa aula. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre a aula anterior, que ela fala sobre eu, cidadão, nos define o que é cidadania e nos fala também sobre direitos e deveres. Inclusive, eu coloquei no PDF de vocês o link do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura vários direitos de vocês. Mas aonde há direito, também há dever. Porque eu não posso ficar só querendo, eu também tenho que fazer minhas obrigações. Então, tem que haver um equilíbrio bem justo entre direitos e deveres. E lembrando, né, que o primeiro âmbito que nós temos em relação à sociedade, o primeiro ambiente se chama família. Por isso que hoje nós vamos colocar vínculos em relação a uma aula com outra, uma correspondência. Respeito é bom e nós amamos. Não, nós não amamos, não, nós mais do que amamos. Eu gosto de ser respeitado. Mas o primeiro ambiente, família. Então, nós vamos entender definição de família, os tipos de família, vamos fazer leitura de um textinho, para que vocês estejam conscientes de determinadas atitudes no dia a dia. Aí eu começo com uma provocação. O que você faria se precisasse falar de sua família e das situações pelas quais passou com seus familiares? Você consegue se lembrar dos desafios superados? Bom, lá em casa, claro que tiveram muitos desafios e muitas aprendizagens. Essa é a lei da evolução humana, evolução espiritual. Fato que, se a gente fala de família como tudo harmônico, com uma situação bem harmônica, seria uma situação ideal, mas não é sempre assim. Por nós estarmos lidando com seres humanos, então tem dias que o dia não está muito legal e a gente não consegue, né, estabelecer um diálogo bacana. Porém, na família, a expressão maior que deve existir, uma família ideal, é a questão da expressão do diálogo, né? Uma proximidade, uma afetividade. Então, por isso que eu pergunto, se você precisasse falar de sua família, das situações pelas quais passou com seus familiares, você se lembraria dos seus desafios superados? Na minha vida, são muitos. Gostaria muito de saber quais são os de vocês. Vamos primeiro, antes de introduzir qualquer coisa, nós vamos falar sobre definição de família. De acordo, né, com pesquisas, designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laço afetivo e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe unidos pelo matrimônio e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Bom, gente, essa é uma definição, mas ela sofreu algumas alterações. Como assim, Rosana? Existem determinados tipos de família e, de acordo com o artigo 226 da Constituição da República de 1988, a família é compreendida como a base da sociedade e recebe uma proteção especial do Estado. E se vocês foram lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma das coisas que asseguram vocês, além da educação. Nos últimos anos, diferentes configurações familiares passaram a ganhar maior visibilidade em nossa sociedade, sobretudo como resultado de uma luta contra o preconceito e a discriminação, ainda se faz necessária. Lembra dos direitos e dos deveres? Lembra das nossas aulas lá atrás, respeito é bom e eu gosto? Novamente vem a questão aí do preconceito. Se vocês conseguissem fazer um link entre uma aula e outra, vocês vão perceber que essa construção de valores está explícita em todas as aulas de projeto de vida.
Além da família matrimonial, constituída pelo casamento, existem diversos formatos de família que receberam nomes e conceitos próprios no âmbito da psicologia, da psicanálise e do direito da família, como família monoparental, família anaparental, família mosaico, família homoafetiva e etc. Olha os desenhos aí. Olha os diferentes tipos de família. Toda essa classificação se justifica para dar a necessária visibilidade e o devido respeito a essas famílias por parte da sociedade, que insiste em esperar que a família tenha uma única forma de constituição. É onde surgem muitos conflitos, né? Conflitos assim de... A lei assegura a todos os tipos de família. Então, por que eu vou desrespeitar? As famílias, elas podem se formar de muitas maneiras, mas o mais importante disso é a expressão dos laços afetivos. Então, elas são baseadas em laços de amor, que gera uma sensação muito grande de pertencimento. Essa sensação também é resultado dos cuidados das responsabilidades familiares assumidas por cada um dos seus componentes. Então, a gente tem que pensar que, mesmo mediante vários tipos de família, cada um desempenha um papel. Eu acho muito complicado quando o filho não se coloca na posição de filho e acaba querendo ter a mesma autoridade que um pai e uma mãe. Na realidade, isso não é adequado, porque são funções diferentes. E conhecendo, né, alguns jovens nessa carreira aí como professora, eu observo que há essa inversão de valores. Então, se a gente definir a questão da hierarquia dentro da nossa casa, a gente já está lidando com um valor muito grande, que é do respeito. Porque é no âmbito familiar que surgem nossas primeiras percepções a respeito da gente mesmo e do mundo. Olha aí, o próprio texto está dizendo isso. Mas a minha referência, a minha raiz é dentro da minha casa. E um ambiente familiar saudável aumenta muito a chance de nos desenvolvermos bem, física e emocionalmente. Então, nesse sentido, quando a gente fala de desenvolver bem física e emocionalmente, quando vocês perceberem que dentro da casa de vocês está num clima de conflito, de discussão, galera, não tenta entrar nesse mérito de quem está certo e quem está errado. Espera a poeira baixar para depois vocês conversarem. Esse tipo de coisa compõe-se a expressão do diálogo. Diálogo e respeito. Não adianta, entre confusão de um falar mais alto que o outro, não há essa questão da comunicação. Então, é preciso que a gente esteja atento a esse tipo de coisa. Novamente, eu venho enfatizar que a família é a nossa primeira experiência em sociedade. Porque é dentro de casa que eu consigo compreender a noção de limite, valor do respeito, modo de resolver conflito e dividir espaços. Então, é ali que já aparece o primeiro conceito de hierarquia. Eu não posso confundir os papéis e tratar meu pai, minha mãe ou meu irmão de qualquer forma. Pelo contrário, eu tenho que saber que meu pai, a minha mãe assumem um papel muito grande na minha vida, que eles são nossos primeiros espelhos. E onde há só direito e não há cumprimento de obrigações, vai dar muito ruim. É onde tem muitas pessoas que são muito críticas, só apontam. Então, quando a pessoa aponta um problema e não tem solução dele, é onde você observa que dentro de casa a pessoa é muito egoísta. A imposição dela, o eu dela é tão inflamado que ela não consegue perceber que ali existe obrigações e cumprimento das obrigações. Dentro da família, é o primeiro local que se estabelece diálogos. Então, a expressão do diálogo indica proximidade, convivência. Olha o pilar conviver aí aparecendo.
Em qualquer família, existem compromissos a serem assumidos por seus membros em relação à liderança, apoio emocional, provisão de sustento financeiro, cuidado com a casa. Gente, tem muita galerinha aí, muitos jovens, que nem sequer tá nem aí pro trabalho dos pais. Ainda fazem com que os pais sejam empregados deles, que tem que fazer o almoço, tem que arrumar a casa. Aliás, o primeiro lugar que vocês devem cuidar, creio eu, é do quarto de vocês, sem necessidade nenhuma dos pais chamarem atenção para isso. A organização pessoal. Cheguei em casa, lógico que eu tenho que estudar, lógico que eu tenho que fazer as coisas, porém eu também tenho algumas coisas dentro da minha casa que são chamadas de compromissos. Então eu tenho que saber distribuir minhas atividades, meus compromissos. E nessa sequência, né, eu vou estar fazendo a leitura de um texto para vocês de Eduardo Guimarães, onde ele apresenta uma relação familiar expandida com a presença de um meio-irmão. Vamos conhecer a história dessa família? O textinho vocês podem me acompanhar através do PDF que foi colocado no grupo de WhatsApp. Texto: Te amo. A casa de Juno é silenciosa. A sala pequena, um sofá, 2 cadeiras. Ele trabalha escrevendo, é advogado, e vez ou outra recebe uma visita, às vezes a vizinha que pede um pouco de sal ou azeite, às vezes Murilo, seu meio-irmão. Então, Juno é um advogado e Murilo é seu meio-irmão. Juno acha engraçada essa palavra meio-irmão. A casa em que morava com sua mãe quando criança era também silenciosa, até a chegada do tio Haroldo, marido de sua mãe. Tio Haroldo, marido da mãe dele, que trouxe um filho e um violão. Então ficaram os 4 morando juntos. Juno, sua mãe, Murilo e o tio. Haroldo era músico. E depois de algum tempo na casa da mãe de Juno, tocava em tanto lugar que era como se não tivesse lugar nenhum. Sempre viajando, sempre se despedindo de alguém. Não demorou para que se separassem. Haroldo levou Murilo e deixou um banco de madeira em forma de elefante, que hoje fica na sala da casa de Juno. Juno gosta desse banco e faz pouco tempo que descobriu que ao virá-lo, na base onde está o pé do elefante, estão grafadas as palavras te amo, como se talhadas com algum tipo de cortador. Juno não sabe para quem foram escritas e de vez em quando, ao olhar ao banco, pensa no tio Haroldo. O que estaria fazendo àquela hora? E se lembra de que um tio nunca o havia ensinado violão e que ele havia pedido, não assim com palavras. Talvez Juno tenha passado muito tempo cercado de mulheres e se habituado a adivinhar no silêncio, mas chega de pensar. Juno se movimenta, paga o boleto do aluguel, dá um gole no café, os cafés no dia do aluguel, cada vez mais amargos. Anda na calçada, só anda e pensa em Murilo, o meio-irmão. Passam longos períodos sem falar, mas quando não sabe o que fazer, Juno gosta de escutá-lo. Não que Murilo soubesse sempre o que dizer. Às vezes Juno sequer lhe contava que tinha uma questão. Mas encontrar esse meio-irmão trazia uma espécie de abertura. Aqui está falando de uma família cujos componentes dela eram o Júnior, a mãe, Murilo e o tio Haroldo. Júnior, na realidade, era um advogado. O meio-irmão dele era Murilo e tinha a mãe que era casada com o tio Haroldo, mas não deu certo. Essa relação entre os dois, entre a mãe e o padrasto, deu ruim. Talvez seja até pela profissão dele e que o relacionamento tenha sido se esgotado. Porém, ao separar, o que ficava sempre na mente dele? O meio-irmão. Como assim meio-irmão? Ele pegou amor
àquela pessoa. E quando a gente pega amor a alguma coisa, a um integrante da nossa família, o laço afetivo, ele se potencializa. Eu conheço uma historinha, além desse eu te amo, que a mãe precisava trabalhar demais da conta para trazer o sustento para a família. E a filha foi ficando com depressão pela ausência da mãe. Aí ela consultou um médico e viu que o problema da menina era emocional por falta, né, dessa afetividade com a mãe, porque a mãe realmente não tinha tempo. Ela tinha duas opções. Ou ela voltava para casa e cuidava da filha, ou ela trabalhava e trazia o sustento para dentro de casa. Conforme até o próprio texto aqui fala que o sentimento de amargura, de pagar boleto, de tristeza, de solidão, ele é muito enaltecido nesse texto, é muito falado. Então, volto ao caso dessa menina. Aí a mãe pensando, ela teve uma sabedoria. Eu todos os dias, antes de eu ir para o meu trabalho, eu vou dar um nó no lençol da minha filha, para ela perceber que eu tive aqui. Isso, então, a filha acordava, via aquele nozinho, um bom dia, um boa tarde, ela deixava uma lembrancinha ali, a afetividade das duas já foi assim, já teve uma expressão melhor de emoção. É muito bonita essa história, porque a gente tem que se fazer entender que nós pertencemos a uma família. E essa família, por mais assim, ó, que dentro dela existam discussões, a nossa raiz está lá. Então a gente tem que, a cada dia que passa, melhorar as nossas relações familiares. Já que a gente está falando de melhoria de relações familiares, vamos pensar o que é conflito. É uma situação em que há falta de entendimento entre duas ou mais partes, podendo resultar em embates e brigas. Isso é uma coisa até muito comum de acontecer. Depende do grau e da intensidade. Igual eu falei, cada um tem que ter, cada macaco no seu lugar. Cada macaco no seu galho. Por quê? Porque se você mudar a estação das coisas, você tem que dar conta delas também. É comum a existência de conflitos nas relações familiares. O importante é ter discernimento para manter respeito e um canal aberto para o diálogo. Quem nunca teve um conflito familiar? Eu conheço vários tipos de conflitos familiares, mas onde um quer impor sobre o outro, essa imposição tira a questão dos direitos e deveres. A hierarquia dentro de uma família é essencial. A forma de tratamento com os meus pais, com meus irmãos e vice-versa também é essencial. E nesse sentido, galera, eu preciso fortalecer um pilar muito importante na vida de vocês, que é o pilar ser. Vamos pensar que no acolhimento, a galera trabalhou com vocês, a equipe de acolhimento trabalhou com os 4 pilares: o ser, o conviver, o conhecer e fazer. Quando eu conheço as coisas e entendo sobre elas, com certeza minhas atitudes serão diferentes. E para dizer para vocês que o pilar ser ele é tão importante, olha que a formação dele. São 6 pilares que compõem o caráter ser. A sinceridade, respeito, responsabilidade, senso de justiça, zelo e cidadania. Vamos associar as coisas. O dia que vocês entraram aqui no colégio, vocês não receberam uma pulseirinha, cada um de uma cor? Olha as cores aqui do pilar ser. Cada cor é correspondente, tem um significado. Vamos pegar aqui a sinceridade. Quando eu falo em sinceridade, tem gente que confunde com grosseria, com falta de educação e com brutalidade. Não, ser sincero não é isso. Eu posso dizer a verdade e de ser real com a pessoa, porém eu tenho que ter educação. E a cor dela é azul. Azul como a cor do céu, azul claro, azul escuro. Eu amanheço e me fortaleço com esse valor. Respeito, cor do ouro, amarelo. Respeito eu gosto, não, eu amo.
nós já trabalhamos, né? Saber olhar com o outro com um olhar de compaixão, exercer a empatia, é saber diferenciar dó de piedade, é saber cuidar de si e ter um olhar de dignidade, tanto para você quanto para o outro. Responsabilidade, verde. Por que será o verde? Eu mudei até de ambiente, não sei se vocês perceberam. Eu vim aqui para parte do jardim aqui do colégio. E a gente percebe aqui as árvores, né? Verde, responsabilidade, é crescimento. A árvore ela não fica robusta da noite para o dia, ela é um processo. Então, responsabilidade é um processo na vida de vocês. Bacana o senso de justiça, que é alaranjado, sabe por quê? Laranja. Pega a laranja, descasca e abra os gomos dela. Fracionado, cada gomo exatamente equivalente ao outro gomo. Então, distribuição em partes iguais. Bacana esse aí que é o zelo, vermelho, coração, sangue. Eu cuido de mim e cuido do outro, vida. Olha como que uma coisa relaciona com a outra. Eu só vou conseguir buscar a cidadania, que são direitos e deveres, se todos esses pilares aqui estiverem fortalecidos. Faço uma sugestão para vocês. Assista o filme O Clube do Imperador. Trabalha muito com isso e o filme é muito lindo, coloca a gente para pensar, porque nós somos pessoas influenciáveis. Então, dependendo do meio que eu estou inserido, muita coisa pode ser modificada. Quem que tem que dar atenção a isso? Sou eu. Então, o zelo por mim, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu falo, ele é muito importante. O zelo vermelho, vida, sangue, é cuidado, na realidade é um cuidado. É atitude que em uma relação evidencia preocupação com o bem-estar físico, emocional e mental do outro, ou com a manifestação da relação em si. Tem gente que se alimenta muito mal, tem gente que não cuida da própria imagem, tem pessoas que assistem, muitos, não é só jovens não, adultos também, que não filtram as coisas que assistem. A própria internet, esse mundo globalizado, a informação chega muito rápida até vocês. Se a gente não tiver conhecimento para discernir e filtrar o que é certo ou errado, a gente acaba entrando em conflito com as coisas e isso não é bacana. Mesmo depois de aprender a andar, a comer e a nos vestir sozinhos, precisamos que alguém providencie nossos alimentos, nossas roupas, nossos calçados. À medida que vamos crescendo, ainda dependemos dos familiares adultos para que nos orientem, nos ouçam, além de cuidar da nossa saúde, de nosso bem-estar de modo geral. Então, de certa forma, o que eu estou trabalhando com vocês? Família é importante. Eu preciso ter um diálogo constante com meus familiares. Eu preciso entender qual que é a posição de cada um. Eu preciso olhar para o espelho e dizer assim, eu não estou gostando disso, minha saúde emocional não está legal. Lembra que eu já trabalhei a lexitimia com vocês? Então, para isso, além da atitude de diálogo, vocês também precisam desenvolver um valor dentro de casa, que é da confiança. Porque assim vocês estreitam laços de vocês com os familiares para resolver os problemas. Não só cuidar de mim, mas cuidar deles também, observar quando meu pai e minha mãe não estão bem. Eu posso criar situações que estimulem o bem-estar deles. Preparar um café da manhã, varrer uma casa para minha mãe, eu considero isso uma obrigação. É aliviar o cansaço dos pais. E isso vai tornar mais forte o laço afetivo que une vocês. E isso independe, gente, situação financeira ou social. O que depende aqui, gente, é olhar realmente o que está faltando dentro da minha casa. Quantos meninos que chegam aqui, eu briguei com a minha mãe hoje, acabei respondendo, peça desculpas, mas não só peça desculpas.
muda de atitude. Então, o problema não tá no erro, mas é aprender com esse erro, porque nós estamos em processo de evolução. Lá no PDF de vocês, eu deixei uma atividade para vocês desenvolverem. Vocês vão pegar o caderno de projeto de vida, vocês vão colocar a data da aula, vocês vão colocar a disciplina, o conteúdo, família é tudo igual e o ID da aula. E vão responder essas perguntas aqui. Copie a pergunta e a resposta. Você que é aluno online, tem a obrigação de copiar a pergunta e a resposta. Os alunos que estão presencial aqui, eles acabam recebendo a folha. 1. Pensando no título da narrativa Te Amo, que foi aquele texto que eu fiz a leitura para vocês, que também está presente na base do pé do banco em forma de elefante, escreva qual é o sentido dessa expressão no texto lido. Lembra do te amo escrito e lembra daquele lacinho do lençol, do nozinho que a mãe fazia para a filha. 2. Releia esse trecho abaixo para responder à pergunta a seguir. Passam longos períodos sem falar, mas quando não sabe o que fazer, Juno gosta de escutá-lo. Não que Murilo soubesse sempre o que dizer. O que esse fragmento desse texto revela sobre a relação entre Murilo e Juno? Quais emoções você identifica no texto? Vamos voltar ao passado. Eu trabalhei as 7 emoções com vocês: alegria, medo, raiva, tristeza, nojo, culpa e vergonha. Quais emoções que você identifica no texto? É alegria, é medo, é raiva, é tristeza, é culpa, é vergonha. Identifica e coloque escreva a expressão em relação a isso. 4. Várias pessoas foram citadas no texto, mas Juno parece se sentir sozinho. Não é a quantidade de pessoas que formam uma família. Às vezes, nem os laços sanguíneos caracterizam essa união. Pensando nisso, responda à pergunta a seguir. O que faz um agrupamento de pessoas ser considerado uma família? Eu dei várias definições de família. Várias definições de família e tipos de família. Para você, o que faz um agrupamento de pessoas ser considerado uma família? Agora você vai falar sobre você. Como que é a composição da sua família? Reveja a descrição que você fez ao responder a pergunta que abre o capítulo. Você mudaria algo ou complementaria com algum detalhe? Por quê? Então, tipo assim, às vezes a gente idealiza uma família, uma coisa muito distante da nossa realidade. Porém, existe uma diferença entre ter e ser. O que você vivencia dentro da sua família? O que você acha mais legal? Escreva para mim, que eu quero saber. Então, façam a tarefa bem bacaninha, usem do capricho, organização, escrevam a caneta para tirar foto, porque aí eu tenho condição de ler. E qualquer coisa, podem me procurar no grupo do WhatsApp. Um grande beijo.